Ó, continuando, vamos lá? Agora, o que a gente vai entender? Eu quero que vocês entendam a diferença entre duas coisas aqui da análise combinatória. Vou pegar o vermelho e destacar mais. Que é arranjo e combinação. Que são coisas muito parecidas, tá? E as fórmulas também são muito parecidas. O que eu quero que vocês prestem atenção. Quando que eu utilizo arranjo, quando que eu utilizo combinação. Ambos vão ser usados quando eu tenho uma quantidade maior de pessoas para ocupar uma quantidade menor de lugares. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, em uma corrida, né, 12 pessoas estão numa corrida, mas eu quero saber quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Tá? Ou então 12 pessoas estão concorrendo a cargo de presidente, vice-presidente e gerente, a 3 cargos. Então, todos os dois a gente está organizando 12 pessoas em 3 lugares, porém um vai ser arranjo e o outro vai ser combinação. Qual vai ser qual? Vamos lá comigo? Entender. O professor Procópio do Matemática Rio, ele fala uma coisa interessante. Eu vou precisar entender se a ordem importa ou se a ordem não importa. E aí você vai pensar na hora. A ordem importa? Qual que é a resposta sua se for? Você vai usar um arranjo. A ordem importa? Sim, é arranjo. A ordem não importa? Combinação. A ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não. Combinação. Então, por quê? Lembra da ideia que eu tinha, 12 pessoas que iam apostar uma corrida, e essas 12 pessoas eu queria saber quem ia ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Nesse caso, a ordem importa ou não importa? Vamos tentar entender? Por exemplo, aí, assim, vamos supor que Maria, José e Carlos. Maria ficou em primeiro, José ficou em segundo e Carlos ficou em terceiro. Mas se José ficar em primeiro, Carlos em segundo e Maria em terceiro, a gente tem a mesma posição? Não, gente. Aqui como está relacionado a algo que ocupa uma posição, a ordem importa. Não é a mesma coisa falar Maria, João e Carlos, porque a Maria fica em primeiro, o João em segundo, o Carlos em terceiro. Aqui o João ficou em primeiro, o Carlos em segundo e Maria em terceiro. Então a ordem dessa competição importa, tá? Mas qual que é a fórmula do arranjo? Fórmula, então, arranjo de N pessoas distribuídas de P maneiras. Nossa, o que é isso? Vou colocar a fórmula e já explico. Então vai ser N fatorial sobre N menos P, entre parênteses, fatorial. Nossa, misericórdia. Mas você aprendeu o cálculo do fatorial, que é aquele número multiplicado por todos os seus antecessores até chegar a 1, tranquilo. Então, é o que a gente vai usar aqui. O arranjo, a ordem importa. Então lembra, pergunta. A hora que eu for organizar, tem a maior quantidade de pessoas para poucas vagas, podemos falar assim, ou para ocupar menos posições. Então, ou é arranjo ou é combinação. Se eu for a quantidade total de pessoas para ocupar todas as vagas, é permutação. Então, aprender a separar. A ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não. Combinação. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pensar. Mas o que significa? N é a quantidade total de pessoas que eu tenho.
E o P vai ser a quantidade de pessoas para ocupar aquelas posições. Então, vamos colocar aqui. Assim, ó. Posição, tá? Então, lembra que a gente tinha 12 pessoas numa corrida e a gente queria saber quantas são as formas diferentes de a gente organizar essas pessoas em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, a gente vai fazer um arranjo NP de 12 pessoas, total de 12 pessoas, que a gente vai arranjar elas, organizar elas em 3 posições em que a ordem importa, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então é essa forma, ó. Apagar para não ficar muito poluída. Aqui é essa forma do arranjo, do arranjo, né? Então vamos lá. Em cima é N fatorial. Então é 12 fatorial sobre, embaixo, N menos P fatorial. De fora aqui. Aí o P, né? O N é o 12 e o P é o 3. O que a gente vai fazer agora? Olha só. Vou tentar continuar. Vou fazer o seguinte. Depois eu explico a combinação. Tá? Aí só para vocês diferenciar que no arranjo a ordem importa e as formas são bem parecidas. Depois eu ponho uma forma da combinação ali para vocês. Vamos fazer algumas questões de arranjo. Então vamos lá. Como vai ficar aqui, ó? Então, ó, o arranjo entre 12 e 3 vai ser igual a 12 fatorial sobre, embaixo a gente faz a subtração, 12 menos 3 dá 9. 9 fatorial. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar da seguinte forma. O 12 eu vou começar a fazer o fatorial dele, mas vou parar no 9, tá? Então vamos lá. 12, caneta falhando, vezes 11, vezes 10, vezes 9, e no 9 eu deixo o fatorial. Para cortar com o 9 fatorial que eu tenho aqui embaixo. Ó, corta esse 9 com esse 9, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10. 10 vezes 11, 110. 110 vezes 12. Ou 12 vezes 110. 12 0, 0. 12 vezes 1, 2. 12 vezes 1, 2. E aqui repete 110. Né? Então vai dar 1.320 maneiras aí da gente organizar essas 12 pessoas ocupando o primeiro, segundo ou terceiro lugar, tá? Então isso é a ideia de arranjo. A ordem importa? A gente vai usar o arranjo, tá?